Cilindros e cones. Quais as suas diferenças? O que é que um tem que o outro não tem? Fica a saber já no próximo vídeo de Matemática do 6º ano. Não percam! Bem-vindos aqui a mais um vídeo de Matemática do 6º ano e neste vídeo nós vamos abordar aqui a diferença e características aqui de cilindros e cones. Este vídeo vai ser um bocadinho diferente, eu normalmente costumo fazer exercícios. Aqui eu vou tentar fazer de uma forma oral algumas afirmações e depois vamos tentar descobrir se elas são verdadeiras ou falsas e depois vamos tentar explicar o porquê de ser verdadeiro ou falso com alguns desenhos aqui no quadro. Vamos então começar com algumas afirmações. Então temos aqui uma primeira que é: um cilindro tem uma face plana ao qual se opõe um vértice. Vamos então desenhar para tentar identificar se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Temos um cilindro, que é mais ou menos, nada mais nada menos do que isto, mais ou menos. Tem uma face plana, ok, tem esta face que é plana, até aqui tudo bem, ao qual se opõe um vértice. Ou seja, o oposto seria deste lado. Será que se opõe um vértice? Não, primeiro, ele não tem aqui propriamente um vértice. E opor-se significaria que ficaria deste lado, ou seja, é falso. 2.1 será falso. Vamos aqui a 2.2. A superfície lateral planificada de um cilindro pode ter a forma de um retângulo. O que é que são figuras planificadas de um cilindro, de um quadrado, etc.? São a desconstrução de uma figura de forma a ela ficar num formato plano e ser representada por essa figura nesse plano. Que se vocês recortarem essa figura no plano, podem construí-la de forma a ela ficar um sólido em 3 dimensões, digamos. Ou seja, vamos imaginar que temos um cilindro planificado que seria qualquer coisa como isto. Ou seja, isto é um cilindro construído em 3D, obviamente que está aqui num plano, não está o cilindro propriamente dito, mas ele, se fosse colocado num plano e se vocês recortassem esta figura, vocês com esta figura podiam construir aqui o cilindro. Ou seja, e esta figura tem aqui um retângulo, ou seja, isto não é nada mais do que um retângulo, ou seja, com um retângulo vocês conseguem construir em 3D um cilindro. Então a superfície lateral planificada num cilindro, que pode ser este caso, pode ter a forma de um retângulo. Pode ter. Verdadeiro. Vamos aqui a mais uma afirmação. Aqui há 2.3, que nos diz: um cone diz reto se o seu eixo é perpendicular aos raios da base. Vamos tentar descomplicar esta afirmação. Vamos primeiro desenhar um cone, que é nada mais, nada menos do que isto. Ok, temos um cone. Diz reto se o seu eixo, será este o eixo do cone, é perpendicular aos raios da base. A base é esta, isto aqui será um raio, este eixo é perpendicular ao raio da base, é verdadeiro, então ele diz reto, é verdade. Então desta forma, um cone diz reto, então a 2.3 será então também verdadeira. Vamos aqui para 2.4, um cilindro tem apenas superfícies curvas. Um cilindro tem esta superfície curva e tem uma base, por exemplo aqui, ou uma base superior ou inferior, que são retas. Por isso, será então falso. Vamos então aqui para 2.5, em que se diz: um cilindro diz reto se o seu eixo é paralelo aos raios de qualquer base. Um cilindro diz reto se o seu eixo, ok, está aqui o eixo, é paralelo aos raios de qualquer base. É paralelo aos raios. Isto paralelo com isto? Não, só se fosse perpendicular. Por isso esta afirmação também é falsa. Vamos aqui a 2.6, que nos diz que a esfera não tem vértices. É verdade. Uma esfera, uma bola, digamos, não tem vértices. Portanto, é verdadeiro. 2.7. O cone tem 2 bases circulares. Não, um cone até tem uma, como nós vimos aqui, por isso não tem 2, será também falso. E vamos ver aqui a última afirmação, 2.8, que nos diz:
Não existe um sólido geométrico com apenas um vértice. Esta afirmação é falsa. Não existe um sólido geométrico com apenas um vértice. Ok, não existe nenhum sólido com apenas um vértice. É falso porque não existe. Pois, porque não? Boa pergunta. Não, não existe. É uma afirmação falsa. De facto, não existe nenhum sólido com apenas um vértice. Isto é falso. Ok. Para já, então, por esta semana ficamos, então, por aqui. Vemo-nos, então, no próximo vídeo, com mais temáticas aqui relacionadas com os geométricos. Vemo-nos, então, para a semana. Até lá. Adeus.